Boa noite a todos, queridos amigos, queridos irmãos. É com imensa alegria que a gente se reúne hoje, dia 5 de abril de 2026, em mais um estudo, e hoje com o Evangelho e Plenitude. Hoje é um dia de Páscoa, que a gente volta aos nossos olhares, pensamentos ainda mais a Jesus, a sua vida, que ele vive. E isso já nos basta, né? Então, gratidão, meus queridos, por estarmos hoje aqui reunidos. Eu vou chamar minha querida amiga Denise para fazer a nossa prece, para fazer a nossa leitura, e em seguida para fazer a nossa prece, e depois Vera vai mediar o estudo de hoje, Evangelho e Plenitude, à luz de Joana de Ângeles. A D travou? Todo mundo travou? Ah, pronto, Não. É, Denise. não, tô esperando o texto. Vera, descompartilhe, então, por favor. Denise, acho que vai compartilhar isso Eu? ou Não, não? Ah, não. não. Você quer que a gente. Eu vou pegar um texto, então, aqui. Ah, sim, achei que às vezes estava aí. Não. Eu esqueci. Vou pegar um aqui na Bíblia do Caminho, Às vezes está junto da sistemático. apresentação, eu fiquei esperando. Não. Às vezes a gente. Vou pôr algum texto sobre partilha. É, Hum, na partilha do bem, vamos ver. Na partilha do bem, mãos marcadas por Emmanuel. Vou compartilhar, Denise, para você ler. Abertura aleatória, vamos ver. tá ótimo. Deixa eu. Já tá lá, já tá na tela. Então vamos começar o nosso estudo de hoje fazendo uma leitura. Mãos Marcadas, Autores Diversos, capítulo 27, na partilha do bem. Não te detenhas a reclamar quando a oportunidade te faculta repartir. Muitos estimarão a largueza da praça, deitando cáustico verbal sobre aqueles que se elevaram à responsabilidade da evidência pública ou fabulando negativamente em torno das ocorrências do dia, sem perceber que poderiam converter o próprio tempo em amparo aos semelhantes. Caminharás, porém, no dever de servir. Compreenderás que uma hora vazia é valor depredado na edificação do bem coletivo, tanto quanto o pão desperdiçado é furto indireto à mesa daqueles irmãos que enfrentam a ameaça da fome. Reconhecerás que a obrigação de repartir é lei universal para todas as criaturas. Reparte o sol os benefícios de suas forças, reparte a fonte os donativos de suas águas. Divide igualmente os teus recursos, quaisquer que eles sejam, para multiplicar a felicidade comum. Concederás um raio de luz de tua fé a cada um daqueles que a descrença conserva na noite do desânimo. Transmitirás teus conhecimentos elevados aos companheiros que a ignorância congrega na sombra. Estenderás o talento da coragem aos que perderam a esperança. Partilharás teu dinheiro com as vítimas da penúria. Farás mais ainda. Promoverás o teu enriquecimento moral na prática dos princípios superiores que assimilas e aumentarás a tua prosperidade, a fim de repartir o bem
cada vez mais. Não te voltes para trás, para enumerar as rosas do louvor ou os espinhos da ingratidão. Ajuda e segue adiante, na certeza de que basta o privilégio de oferecer aos outros o melhor do que és e o melhor do que fazes. Muitos acusam ou se queixam. Se tu a voz que abençoa e a mão que auxilia. Se alguém te reprova ou não te entende, serve mesmo assim, recordando que, adiante de nós, caminha sempre o infinito amor daquele que é a vida de nossas vidas, o amor daquele que é a vida de nossas vidas e que se oculta, incompreendido, silencioso, na sílaba única com que se nos apresenta sobre o nome de Deus, Emmanuel. E assim, amado Mestre, Senhor Jesus, vamos elevando então as nossas frequências vibratórias, mentalizando a imagem de Jesus, nosso Mestre, nosso guia e Deus, nosso Pai de amor maior, agradecendo o Senhor por mais um momento, uma noite de estudo dos Evangelhos, da doutrina espírita, que tanto nos acalenta, que tanto nos esclarece. Que a sua luz, Senhor, possa brilhar nos nossos corações, que essa luz possa se espargir para todos aqueles que conosco convivemos, levando a paz, levando a alegria, levando a paciência, a humildade, o perdão. Permita, Senhor, que esses ensinamentos também fiquem um pouco mais sedimentados em nossos corações, para que possamos entender, sentir e vivenciar nos minutos, todos aqueles minutos tão importantes de nossas vidas, que possam de alguma forma, Senhor, representar o bem, representar um gesto de caridade, representar, Senhor, o verdadeiro amor ao próximo. E assim, vamos dar início aos nossos estudos, agradecendo aos organizadores, agradecendo a toda a equipe que se prepara toda semana para estar aqui, nos oferecendo essas pétalas maravilhosas de conhecimento, que a sua luz ilumine todos os nossos corações, que assim seja. Graças a Deus. Então, Assim vamos seja. Obrigada, Dê. Boa noite a todos, que eu não falei ainda hoje, né? É interessante como esses textos fazem a gente linkar as coisas, né? Compartilhar, repartir. Repartir também faz parte de repartir o pouquinho que já se aprende, né? E o mais interessante, quando a gente se propõe a fazer um estudo, como a gente aqui está sempre organizando, vendo qual vai ser o tema, qual vai ser o trabalho, nós somos os primeiros a ter que se dedicar a aproveitar a partilha daquele que já aprendeu, né? E a gente é só mais cara de pau de ter que trazer os temas, os estudos, mas é partilhar. A gente provoca, eu gosto muito de dizer que a gente traz um tema, não que a gente domine, conheça tudo daquele tema, mas são temas que nos são caros, que nos chamam a atenção, e a gente provoca uma discussão no bom sentido, coletivo, para que a gente junto, né? Ninguém que faça leitura sozinho de qualquer texto, de qualquer obra, é, vai ter a compreensão total. E essa troca que a gente faz, porque cada um percebe de uma maneira, sente de uma maneira, cada um tem a sua própria experiência, e isso faz com que amplie e partilhe cada vez mais
o conhecimento entre todos, né? Então, é essa proposta que a gente está sempre trazendo, né? Eu vou compartilhar aqui de volta a minha tela, meu guia, né? Está aparecendo já para vocês, né? Tranquilo. A gente, como todos sabem, eu acho que eu vi alguém novo, o NEP Alcione começou, né, anos atrás só com o estudo da primeira carta de Paulo, a gente acho que nem chegou no meio ainda, né? E nesse meio do caminho a gente incluiu estudos uma vez por mês, mais ou menos, de Joana, né? A partir de Joana, o mesmo estudo do Evangelho, mas com o olhar da psicologia espírita, e Maria. Então, assim, Paulo, como já evoluiu bastante, ele compartilha o espaço dele com duas mulheres, né? E mais as tagarelas aqui encarnadas, que também ele tem que aturar, né? Mas nós vamos, esse ano, durante as férias, a gente viu o trabalho do livro também. Eu sou uma pessoa que adoro livro, leio muito, né? E muita coisa. E não que a proposta não é trazer a leitura desse livro, mas esse livro ele foi escrito de uma maneira um pouco diferente, ele é um estudo, então nós vamos um pouco nos guiar na metodologia dele, na distribuição dele, para fazer alcance de temas um pouco mais profundos, né? Não que a gente vá ler, mas quem quiser ler, é um livro muito bacana, é organizado pelo pessoal do núcleo Joana de Ângeles, da Mansão do Caminho, que é um pessoal muito ligado com a Amergs aqui do Rio Grande do Sul, a Associação Médica Espírita aqui do Rio Grande do Sul. A gente tá sempre muito juntinho e eles fazem muito bons trabalhos também, né? Então, a gente escolheu esse livro e vai seguir mais ou menos uma rota, né? Uma rota para a gente estudar. Sabe o GPS, né? Quem dirige usa hoje em dia, ninguém pergunta mais nada, ninguém sabe mais nada, todo mundo usa GPS, né? Ou usa o Google ou o ChatGPT para tudo, enfim. Né? Mas o próprio GPS, ele é espertinho, porque quando a gente perde uma saída, ele não diz errou, ele reprograma o caminho, né? Então, a gente usa várias obras para reorganizar. A gente, quando começou Joana, eu acho que a gente tinha que ter feito uma introdução maior, embora cada ano o grupo muda um pouco, né? Mas é interessante da gente entender, a gente não fez isso antes, entender um pouco da psicologia espírita, né, chamada psicologia espírita de Joana. Bom, é só por uma questão de metodologia. Quem tiver a fim de ler o livro é válido, muito interessante, bem estruturado, assuntos muito bons. A gente vai passar um pouco lá no final, né? Bom, mas nós vamos começar ainda hoje, né? A gente identificou certas dificuldades, talvez por desconhecimento, a gente ainda percebe, né? Um receio no movimento espírita de estudo de Joana, mas peraí, está misturando as estações, psicologia, espiritismo é espiritismo, né? Mas a gente, a Joana vem falar para a gente, né, de uma psicologia que foi chamada a partir de então da psicologia espírita de Joana, né? E só que não é psicologia do consultório, né?
quem é profissional da área da psicologia, terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, não é a mesma coisa, mas tem algo a ver que a gente vai entender um pouquinho aqui. Para começar, a própria obra, eu estou com um livrinho aqui físico, né? A gente precisa entender um pouquinho quem foi Joana de Ângeles. Talvez a maioria já conheça, espero que já conheçam, mas não custa a gente passar um pouquinho, né? Que é um espírito que, em primeiro, que a gente tem conhecimento, tá? Essa aí é uma imagem que foi desenhada por um profissional a partir de vários documentos, de vários documentos, inclusive das personagens que ela encarnou anteriormente, né? E essa imagem, essa pintura foi apresentada ao Divaldo, que também foi tirado muito das falas dele, já dos textos que ele trazia, do que ele via, né? Então, hoje em dia, nós temos essa imagem de Joana, de conhecimento do público, principalmente do público espírita, né? E temos também um pouquinho de conhecimento das encarnações anteriores dela, né? É um espírito que, no nosso conhecimento de encarnações passadas dela, a primeira que a gente tem ela como Joana de Cusa, encarnada lá na época do Cristo, ela conheceu o Cristo, era mulher, esposa de Cusa, que era um alto funcionário do governo, né, dos romanos, lá envolvido com aquelas politicagem toda, né? E não sei vocês, mas como todo bom casal tinha suas dificuldades internas. Era uma família que também tinha alguns problemas internos, né? E foi Jesus que orientou ela, né? A um olhar diferente para o marido. É uma história muito bonita que vale a pena também a gente conhecer. E aí, desde desse contato que ela teve encarnada com Cristo aqui no planeta, ela vem mudando, né? Veio mudando, como todo espírito, evoluindo, né? Então, ela passou por outras encarnações. Ela foi Clara de Assis, a Juana Inês de la Cruz, e depois Joana Angélica de Jesus aqui no Brasil, né? Sempre as personagens que que, que foram fortes, que buscaram sempre auxiliar, aprender, ao mesmo tempo que ela aprendia, era um espírito que buscava muito conhecimento, então ela formou uma bagagem. Nós somos como uma parede, a gente vai botando tijolinho, tijolinho, tijolinho a cada encarnação. E ela se dedicou a fazer isso muito bem. Então, ela fez uma bagagem maravilhosa. Não pulou etapas, mas fez o esforço dela para aprendizado, né? É, segundo lá o próprio Divaldo, antes de desencarnar, né? Agora no final, um pouco antes dele desencarnar, ele já avisou que ela estaria voltando para o planeta. A gente sabe que Emmanuel já encarnou, e Joana estaria reencarnando, e Jung estaria encarnando junto, no Brasil, ainda por cima. Eu acho que eu vou me aposentar da evangelização, porque vocês já pensaram pegar um Jung ou uma Joana de Ângeles dentro de uma turma de evangelização? A turminha que a gente já pega já não está fácil. Imagina pegar um Jung. Mas então, voltando a Joana, né, em todas as encarnações, ela trouxe muito a aprender e para nos inspirar. Ela construiu essa bagagem.
viveu sempre, conviveu no tempo em que ela estava, respeitando as tradições, os valores da época, né? Dentro da cultura, né? Mas sempre sendo um espírito com um olhar mais à frente, né? Assim como nós temos vários na história da humanidade, sempre tem um espírito, um ser encarnado que ele está com o pezinho na frente. Dá uma trabalheira, né? Porque a gente sabe que o ser humano é meio difícil de aceitar mudanças, mas com o tempo aquilo se torna um conceito, né? E, a gente vai conhecendo, né? Ah, para puxar, né, esse primeiros capítulos ali do livro, quem escreveu foi o Sérgio Said. E ele colocou para gente, se eu conseguir passar a página, ok. Nessas idas e vindas, destacando aspectos da vida deste espírito, é que há um coração por detrás desta cabeça pensante, deste cérebro ilustrado por tanta ciência e tanta cultura. Há um espírito marcadamente feminino em razão dessas encarnações. Uma pessoa que tem colocado todo este saber e todas as suas aquisições morais a serviço do bem, sobre a inspiração de Jesus, o inesquecível homem de Nazaré. Tudo a ver com a partilha do bem do texto ao acaso selecionado, né? Um espírito de alta envergadura que fez todo um caminhar, né? E que compartilha e coloca todo o seu aprendizado a serviço do bem da humanidade. E, gente, o quanto nós precisamos disso, desse olhar, desse, dessa orientação, de alguém que está à frente, porque a nossa sociedade está sofrendo bastante. E nós, nas casas espíritas, precisamos estar atentos. Eu não sei se vocês sabem, se vocês não sabiam, fiquem sabendo, mas as pessoas buscam ajuda aqui, 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 ali. Lá no final, ela corre para a casa espírita. Então, quando chegam na casa espírita, já chegam num patamar é, bem comprometido, bem sério. E nós, espíritas, não podemos olhar essas dificuldades, esses sofrimentos por cima, no superficial. Há muita coisa ali atrás. E aí a importância da gente, sim, ter um olhar, um estudo de Joana para nos orientar. Ela, desde muito, ela está envolvida em todas as tarefas de educação da humanidade. Ela é participante da equipe de Jesus, como uma excelente contribuidora, com certeza. Trabalha até hoje com Francisco de Assis, né? Eles trabalham no plano espiritual e nos descobrimentos, nos decorrer desses compromissos assumidos com o Espiritismo no Brasil e no exterior, ela teve acesso aos conhecimentos psicológicos existentes das diversas fontes no mundo espiritual. Gente, nada, todo mundo sabe que nada que aparece no planeta aparece do nada, é criação do homem. Primeiro, que o homem é espírito encarnado que convive na erraticidade no plano espiritual em diversos níveis. E todo aquele aprendizado ele é trazido para o planeta. Então, se aqui a gente hoje em dia se orgulha de muita coisa, imagina no plano espiritual o que não rola. Qual é o nível do conhecimento de muitas colônias, de muitos grupos, de muitos personagens, né? Ela conviveu e estreitou laços com pensadores do passado,
ampliando sua própria bagagem de conhecimento na relação que existe entre espiritismo e psicologia, relações já previstas e estudadas por Allan Kardec na Revista Espíritas, que vocês, se observarem, a Revista Espírita, até hoje a gente tem, ela tem como subtítulo Jornal de Estudos Psicológico, que é justificado pelo próprio codificador. Aqui nós temos essa primeira aqui, né? É a frente lá da primeira edição da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. E essa do ladinho é já uma edição mais moderna, né? Agora eu não me lembro qual é a edição, mas só para a gente ver que Kardec usava estudos psicológicos. Eu levantei a mão, ele já abaixou. Tá. Kardec justifica. Ah, mas por que não passa? Aqui, ó. Em nosso quadro compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudá-la-emos no seu estado presente e no futuro, pois estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem. Por isso, este um dia participará do mundo dos espíritos. Eis porque adicionamos ao título principal o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de dar a compreender toda a sua importância. Está lá na obra do Kardec, 2004, edição. Então, desde muito cedo, né, esse espírito, Kardec, outro espírito com a visão à frente do seu tempo, né, já trazia isso, e Joana participava e auxiliou no trabalho da terceira revelação. Né? A Joana tem no livro dos Espíritos, tem 2 textos dela, né? Não está assinado Joana de Ângeles, eu agora até não trouxe, mas tem material dela, escrito por ela, né? Porque ela trabalhou na equipe que ditava, que auxiliava o Kardec, né? Mas então, por que psicologia da alma? Psicologia já é um nome que psico é alma, logia é estudo, então é estudo da alma, né? A psicologia veio lá da filosofia, passou por um desenvolvimento de pensamento, e hoje em dia a gente está trazendo a psicologia espírita de Joana de Ângeles. Mas como assim? Né? Porque que ela diz que é uma psicologia, inclusive o nome do livro, Refletindo a Alma, né? Porque é uma psicologia com alma, fala da alma. Né? Já pode parecer estranho dizer psicologia com alma, já que a palavra já tem alma, já é estudo da alma, né? Mas desde o início da humanidade no planeta, nós questionamos as coisas. Muitos porquê, o que eu estou fazendo aqui, né? Hoje em dia eu acho que pergunto até mais, como diz a minha frase preferida: o progresso é inevitável. E a gente faz pergunta desde que a gente botou o pé no planeta, e as coisas vêm evoluindo. O próprio pensamento da humanidade evoluiu bastante. Há quem diga, né? Ai, o mundo está um horror hoje em dia. Já foi pior, gente. Já foi pior. A gente está melhorando. Não estamos perfeitos. Não chegamos no fim da linha. Estamos longe dela, mas que estamos melhor do que o passado. Estamos. Muita coisa evoluiu. A percepção da gente mudou totalmente. O pensamento da humanidade vem evoluindo.
E nós sempre tivemos esses espíritos encarnados, tanto como homem como mulher, que tinham o pensamento à frente da época e que dava aquela puxada. Isso em todos os campos, ciência, engenharia, a aeronáutica, tudo, agricultura, tudo evoluiu. Desde lá do aprender a controlar o fogo, a invenção da roda, tudo o que temos hoje é uma infinidade de acertos, assim também se transformam os conceitos, né? E esse conceito de olhar para dentro, a minha internet tá ruim para vocês? Tá tudo bem? Não, foi rapidinho. Voltou tranquilo. Deu uma picotada, tá? Eu levantei a mão ali de novo. Pode. Não, isso faz Tá, parte qualquer aqui coisa do me Zoom. avisa que eu fecho a câmera. Tá. Tá. Então, sempre tivemos esses espíritos direcionando o seu uso ou para um lado ou para o outro, né? Tudo que é descoberto, que é criado, que é inventado, ele pode ser usado para um jeito ou para o outro, né? A própria energia nuclear foi descoberta, ela é usada para muita coisa boa, mas tem gente que usa ela para o mal e faz um estrago poderoso. Qualquer coisa, gente. A faca nos ajuda a cortar o alimento, mas a faca pode ferir. Tudo no mundo tem esse duplo lado, né, que vai depender de quem está usando, né? E a própria psicologia acabou também sendo direcionada mais para o materialismo. Muita coisa, né? A religiosidade, a psicologia, muita coisa foi deturpada, talvez, né? E alimentando no ser essa falta de fé e confiança em si mesmo. Apesar das diversas linhas de pensamento que a psicologia não é única, não surgiu única, ela foi tendo diferentes pensadores, né? A gente conheceu que também são espíritos que vieram trazer ensino, que vieram aprender, né? A gente teve Freud com a psicanálise, a gente aí teve Jung, que trabalhava com Freud, depois discordou de algum ponto, então tomou outro rumo, já é evolução. Depois nós temos Carl Rogers, que veio com a psicologia humanista. Vejam que o pensamento ele vai evoluindo, não está ainda pronto e perfeito, mas ele vem evoluindo, né? Muita coisa. Após muito tempo, muita pesquisa, muitos estudos em torno dos estados de alteração da consciência, possibilitaram, inclusive, a chegada à que a gente chama psicologia transpessoal, ali pelos anos 60. E essa corrente de pensamento também, ela nos facultou, né, a introdução de alguns ensinamentos e experiências orientais, graças aos quais se abre espaço para uma visão espiritualista do ser humano em maior profundidade. Está lá no Homem Integral da Joana. Então vejam que tudo vem evoluindo. Sabe aquela coisa, quem lê André Luiz, quanta coisa André Luiz falava nos anos 50 que ninguém imaginava, que todo mundo achava que aquilo era fora da casinha, e hoje a ciência comprova. E Joana também, nos anos 90, começou a ditar a série psicológica, né, da Joana, tem conceitos ali avançados que talvez a nossa ciência, a nossa psicologia ainda não aceite, e talvez até a gente é, ainda não entenda muito, né? E daí muitos questionam, né?
Mas se já existe a psicologia transpessoal, a psicologia humanista também, para que uma psicologia espírita, né? E a própria Joana que nos explica que ela traz dos postulados do espiritismo com os conceitos bem definidos, com um novo olhar, um olhar além, né? O que não quer dizer que descarta a ciência, mas abre novos olhares, novas compreensões da própria natureza do ser humano. A tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte, olha que legal, ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espiritista, que ilumina os devão e os abismos do inconsciente individual e coletivo, os arquétipos, os impulsos e tendências, os conflitos, os tormentos, as aspirações de beleza, do ideal, da busca da plenitude, como decorrência dos logros íntimos de cada ser, da sua larga escalada reencarnacionista. Também está lá no Despertar do Espírito. Gente, e hoje a nossa sociedade sofre terrivelmente por abalos emocionais, psicológicos. Há um sofrimento, há uma necessidade da gente ter este olhar. Não é tudo obsessão, não é tudo isso, não é tudo aquilo, é um conjunto de coisas. E se cada ser encarnado, ele está reencarnado, ele está trazendo a sua bagagem do passado, os reflexos do seu passado, será que essa gama de sofrimentos emocionais, psicológicos, psiquiátricos que há hoje em dia, os índices de suicídio, não tem algo a ver com essa mistura? Será que se a gente fizer uma ponte entre o estudo da psicologia e o espiritismo, a gente não vai conseguir auxiliar um pouco mais? Quem lida com pessoas em sofrimento emocional pode percebe todo esse trama. As famílias que têm dificuldade de relacionamento, os comportamentos, as patologias que esse ser carrega, que desaponta, aponta nessa encarnação. São tantas coisas que, se nós tivermos um olhar do Espiritismo, vai auxiliar. E se nós também, como espírita, tivermos um olhar, dar uma olhada também na ciência, amplia o nosso conhecimento. E é isso que a Joana faz, a gente vai ver ao longo do estudo como a gente pode olhar para questões com mais profundidade, porque a gente remendar só aqui, botar um curativo bonitinho, não está resolvendo mais. A gente tem que ir lá na raiz da coisa, lá no fundo. E isso está no espírito. O espírito é a base de tudo. Eu, com a minha construção, com tudo que eu carrego na minha bagagem, forma essa personagem de hoje. Forma o personagem indivíduo e o personagem coletivo. Então, a gente dar uma olhada em Joana, que cruza maravilhosamente bem Jesus, o Evangelho de Jesus, com a ciência, com a nossa evolução. Se a gente olhar as obras de Joana, a gente vai reconhecer nela os 4 pilares do Espiritismo, que é o quê?
a crença em Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos e a pluralidade dos mundos, né? E a gente, para poder estudar Joana, o próprio livro fez digamos, uma divisão, né? Do aprender a conhecer, aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar. Esse aí é fácil, né? Acho que todo mundo concorda que aprender a amar é facinho, né? E aprender a ser, será que é fácil? Aprender a viver também não? E a conhecer? Eu acho que o aprender a conhecer é a base de tudo, inclusive, né? Porque se eu não me conhecer, não fizer uma leitura de mim, eu não vou conseguir viver. E se eu não aprender a viver, eu não vou aprender a ser. Hoje em dia, a gente aprendeu a ter, né? A gente tem tudo. E aí chegar no aprender a amar também vai ficar complicado, né? Aqui na obra, se vocês tiverem acesso ao livro e puderem dar uma olhada nessa parte dos pilares da psicologia, que ele vem trabalhando os 4 pilares aqui linkados com a doutrina, a gente vai entender muita coisa, né? A gente sabe que o ser humano tem inato em si uma crença em algo além. Deus, superioridade, inteligência suprema, os nomes que a sociedade quiser dar, mas o ser humano tem intrínseco, inato nele essa busca de algo superior. Imagina que a gente tem esse impulso de busca de Deus, vamos colocar um nome só aqui para a gente trabalhar, a gente precisa de caminho. Esses caminhos são as diversas religiões, que são métodos elaborados também pelos homens e que aí, como somos ainda seres imperfeitos, a gente dá umas escorregadas. Então, imagina cercear no ser humano essa busca de algo superior. Tentar inibir. Seria algo como inibir no ser humano de respirar. Vai dar legal ou vai dar ruim? O ser humano encarnado não pode deixar de respirar. E o ser humano, espírito encarnado, alma, não consegue deixar de buscar esse ser superior. E essa tentativa de não deixar o ser buscar o verdadeiro ser superior tem causado, durante a história da humanidade inteira, trocentas encarnações, tem trazido sofrimento, tem trazido dores, tem trazido confusão mental. Então, a crença em Deus, a partir da análise de Joana de Ângeles, não implica a necessidade de uma busca religiosa convencional, dogmática. Estabelece-se através da construção de uma relação saudável com a força de atração psíquica, que a autora chama de deotropismo, equivalente a, abre aspas, um sol transcendente, que é o arquétipo primacial, a divindade,
que se irradia como fonte de vida, de calor, de energia, eixo central do universo e gerador do cosmos, que atrai à sua direção todas as expressões que o manifestam na criação. Então, nós espíritos fomos criados para buscar esse arquétipo primordial. Se eu não posso ter acesso, causa sofrimento, causa doença. Aí entra o aprender a se conhecer. Eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para dentro, eu preciso fazer uma. A gente vai falar só muito en passant disso aqui, porque isso daria, cada um desses daria 1 ou 2 encontros para a gente trabalhar. Eu aprender a conhecer é aquilo que a gente já, desde a humanidade, vem buscando entender, né? E aí, Sócrates, que reconheceu lá no oráculo de Delfos, né? Aquela placa, e ele trouxe muito essa frase que ficou conhecida até hoje: conhece-te a ti mesmo. E os espíritos usaram essa frase: conhece-te a ti mesmo. Então, a gente precisa trabalhar esse conhecimento, a gente precisa desenvolver esse conhecimento de nós. O autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito das necessidades e de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. Isso não me cabe mais. A gente estava no começo aqui, antes da gravação, do trabalho começar, começamos com um papo aqui meio saudosista, falando de coisas dos anos 80, que naquela época era realidade, que hoje não cabe mais. Aí a gente às vezes fica, naquela época era bom, naquela época era necessário. Hoje em dia é outra realidade, é outro ambiente, são outras pessoas, é outro conhecimento. A gente evolui. E nós precisamos olhar para nós quais são os conceitos que eu já não preciso mais. Quais são os conceitos que eu devo deixar de lado? Qual que eu vou colocar no lugar? Eu preciso fazer esse aprendizado. Aonde eu estou emperrado? O que eu tenho que evoluir? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima fase? E aí a gente vai fazendo essa evolução, né, lentamente. E aí é o aprender a viver, que essa introspecção para o autoconhecimento proporciona uma avaliação do comportamento que exterioriza a nossa forma de ser. Quando eu reconheço, e isso não serve mais para mim, eu preciso desenvolver isso, eu começo a viver aquilo. Eu começo a transparecer aquilo que eu estou aprendendo. E aí eu reconheço a minha divindade. Eu, como filho de Deus, é que nem aquela frase, gente, é brincadeira, mas é um troço profundo. Eu só sou filho do dono do mundo. Nós somos filhos de Deus. Precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer o ser que nós somos em evolução, em construção, ampliando a nossa visão. Isso não pode nos trazer sofrimento. Deixar de ser, tentar abafar o que nós somos, causa sofrimento. E aí, ela diz aqui, a síntese do aprender a ser pode ser encontrada na seguinte proposta: a educação, a psicoterapia, a metodologia de
convivência humana devem estruturar-se em uma consciência de ser antes de ter, de ser em vez de poder, de ser, embora sem a preocupação de parecer. Esse também é fala de Joana. Ela bate muito nessa análise do ter e ser, né? Nós precisamos sim de muita coisa para viver no planeta. Precisamos de trabalhar, precisamos de casa, precisamos de alimento, mas isso não é tudo, né? Eu preciso de um carro, eu preciso de um palácio, né? Aí a gente vai abafando o nosso ser e causando sofrimento. E aí, depois que a gente conseguir fazer isso tudo, a gente vai finalmente aprender a amar. Na perspectiva da psicologia espírita, aprender a amar torna-se uma necessidade para a estruturação saudável do psiquismo, porquanto amar também se aprende. Nós aprendemos a amar. Nós vamos desenvolver o nosso ser para sermos seres melhores, para aprender a desenvolver em nós o verdadeiro para que nós fomos criados. O espírito para construir junto com todos nós. E, gente, não pode trazer sofrimento. Se alguma coisa nos traz sofrimento emocional, nós precisamos olhar para isso. Por que eu estou sofrendo? Por que isso causa dor? Por que esse relacionamento é difícil? E é olhar para mim, não é para o outro. Ah, é difícil porque o fulaninho faz isso, 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 isso. Né? Dentro de casa, a, a casa vira, a minha vida é um inferno porque o meu filho deixa a toalha molhada em cima da cama. Vamos desenvolver um outro olhar, isso, coisinhas, só exemplo simples, pequeno, né? Existem muitos outros que a gente pode elaborar, olhar para nós, olhar para o outro, para a gente poder. Opa, não era para voltar. Eu queria ouvir vocês. Como é que eu chego na minha tela? Eu queria ouvir vocês se algo disso fez algum sentido. Ainda pode ser um pouquinho complexo, mas Joana vai falar da gente. Alguém tem dificuldade de ter um olhar, um questionamento sobre esse cruzamento, esse entrelace entre psicologia e espiritismo, entre estudo do evangelho e estudo nosso, individual. Queria ouvir vocês um pouquinho só para a gente. Cadê minha hora? Alguém olha a hora aí, por favor, viu? A Anne não está aqui para olhar. A Anne é danada. 9h25. Que alguém. Tá, diga, Solange. Vamos compartilhar o tempo para cada um falar um pouquinho. Diga, Solange. Fechou o microfone. Sentir faz parte da vida. Se você não sentir, não analisar o que está sentindo, e você não vai saber sair daquele enrosco. Seja uma dor muito grande por uma perda de um emprego, de um trabalho, de um ser que partiu, de financeira, um assalto, uma violência sofrida. E tudo isso são sentimentos que são gerados
E nós somos seres de muita emoção. Então, essas emoções, se não forem muito bem analisadas e se não forem devidamente tratadas, elas nos adoecem. E aí nós vemos os cânceres, as depressões profundas que terminam em suicídio, uma série de hipertensões severas que levam a infartos, AVCs, uma série de coisas. A gente vai vendo só os resultados, porque os nossos sentimentos, eles são a base, a estrutura de como é que a gente está vivendo. E isso traz saúde ou doença, capacidade, inclusive, de reconhecer o sofrimento do próximo e auxiliar numa caminhada de um próximo, quando ele aceita, ou de acolher num momento em que ele às vezes tem até vergonha de pedir ajuda, encaminhar para alguém, para um especialista, ou simplesmente acolher. Mas tem que acolher. A gente tem que se acolher com as nossas dores e acolher ao próximo. Com muito, e isso o tempo todo. Obrigada, Solange. Denise, tu ia falar? Sim, sim, eu não consegui levantar a mão. Eu achei bem interessante essa questão que Joana coloca sobre o aprender a amar. Então, nós estamos nesse processo de aprender a amar, né? De tratar as nossas sombras internas, mas isso tem tudo a ver com a doutrina, né? Com o maior mandamento de amar a Deus, né, sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando ele fala, né, então aquela trindade de Deus, o próximo e a ti mesmo, não é mesmo? Aquele triângulo que precisa estar bem equilibrado, que a gente não sabe nem onde começa, né? O que que vem primeiro, né? Eu tenho que primeiro amar a Deus, ou eu tenho que primeiro amar ao próximo, ou eu tenho que primeiro amar a mim mesmo. Não é isso? A gente precisa refletir sobre isso, mas quando a gente começa a aprender a amar, né, então a gente vai tratando a nós mesmos, o nosso interior. E aí nós vamos ter condições de verdadeiramente amar o próximo. Tanto o próximo, né? Esse amor ao próximo como esse amor a Deus, tudo interconectado. E é Joana explicando todo esse processo desse triângulo, né? Bonito do amor a Deus, do amor ao próximo e do amor a si mesmo, né? Então faz bem essa conexão bem bonita para a gente lembrar disso, né? Que a nossa verdadeira felicidade só vai realmente, se a gente vai sentir quando a gente vê o próximo, né? O bem que a gente fez ao próximo. Mas a gente só consegue fazer um bem ao próximo de uma forma desinteressada depois que a gente também tiver um pouco de amor interno, né? Tratando as nossas sombras, os nossos egoísmos, o nosso desamor que existe dentro de nós mesmos. Obrigada, Dê. Quem mais gostaria de comentar alguma coisa? Tudo sonolento já? Falei demais? Não, a Josi está falando aqui, deixa eu ler o chat para você. Tá. Então é preciso ter o equilíbrio entre esses temas para aí então começar a caminhada do amor. É isso, minha gente. Pronto, Josi, fale aí, gata. Veja, eu consegui abrir. Vejam só, porque eu sempre me vi muito perturbada entre essas questões de conhecer, de se conhecer, de aprender a viver, de poder colocar cada coisa em seus devidos lugares. Sempre me vi muito perdida, mas pelo que eu entendi aqui, eu tenho que ter mais ou menos uma organização entre esses parâmetros para então começar a entender, a caminhar nessa questão do amor,
Não é isso? Eu entendi. É isso? Olha só, a gente foi criado simples e ignorante, né? É isso que a gente ouviu. E a gente está fazendo esse aprendizado. Por que que aqui está em círculos? Eu também, aí faltou um pouquinho de tempo, tecnologia, para eles se juntarem mais. Mas, assim, a gente faz tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Não é faz um, faz outro, faz outro. É com a nossa evolução, é isso aqui, ao mesmo tempo. Nós hoje somos resultado de tudo que a gente fez em todas as encarnações passadas. A gente vai, a gente desenvolve mais um lado, desenvolve mais o outro, mas uma coisa interfere na outra. É igual a Denise estava falando da tríade amar a Deus, amar o próximo, amar a mim. Eu não consigo amar a Deus se eu não amo ao próximo. E eu não consigo amar o próximo se eu não amo a mim mesmo. É uma coisa que tem que andar junto. E isso aqui tudo vai mais ou menos caminhar junto. Uma impacta na outra. E aí nós vamos fazendo toda essa evolução e construindo este ser que a gente é hoje. A gente precisa se dedicar. Agora, se eu paro lá, por exemplo, eu não quero olhar para dentro de mim, não. Sabe aquelas horas assim, eu não vou olhar para dentro de mim, porque se eu olhar, eu vou achar resposta. Se eu achar resposta, eu vou ter que tomar ação. E eu não estou afim de ter essa trabalheira. Ou, no mínimo, admitir que eu preciso desenvolver aquilo ali. Aquela minha parte não está legal. Porque ninguém evolui tudo junto, né? A gente evolui uma coisinha, evolui a outra e vai uma coisa interferindo na outra. O resultado disso é que eu aprendo a viver. Quando eu aprendo a viver, eu aprendo a amar. São coisas diferentes, mas são coisas coligadas, né? Resultados. E a gente precisa ter essa paciência. O tópico que a Denise trouxe é muito interessante porque existem pessoas que são cegas. Não, eu amo a Deus, mas com um familiar dentro de casa ele é cruel. Então esse amar a Deus não está verdadeiro, não está efetivo. Porque Deus não quer que você fique sentado lá orando a Deus. Deus, eu te amo. Como é que eu amo a Deus? Eu amo a Deus amando o próximo. Eu amo a Deus quando eu me amo. Quem trabalha com pessoas em sofrimento emocional, a gente vê duas coisas extremamente palpáveis. É a questão da família e a falta de uma religiosidade, uma falta de amar a si mesmo. As pessoas estão perdidas e é tudo junto. A gente vê a obsessão, a gente vê tudo junto. Sabe aquele ditado junta a fome com a vontade de comer? É bem por aí. E a gente, ao mesmo tempo, a evolução é tudo junto, e o afundar também é tudo junto. Até aqui no capítulo, no texto, é o Said ainda que fala, né? A própria psiquiatria já comprova que inúmeros distúrbios do comportamento têm na afetividade patológica a sua base. Relações familiares traumatizantes, abuso, castração, indiferença estabelecem matizes perturbadores, gerando dificuldade nesse aprendizado do amor. Aí a pessoa que sofre um trauma desse, ela não olha para si para poder trabalhar, ela precisa elaborar aquilo.
Porque o que o outro faz é responsabilidade do outro. O que eu faço é responsabilidade minha. Parece duro, mas é real. Eu preciso, tudo é como eu recebo, como eu absorvo. Se o outro agride, com que olhos eu recebo isso? Doer vai doer. Pode apostar que vai doer. Mas o que eu vou fazer disso? Aí eu vou começando a aprender a ser, aprender a viver, para poder aprender a amar. É um caminho gigante, é complexo. A gente vai trabalhando mais um pouquinho ao longo do estudo. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Como é que está o horário? 37, 9h37. Mais alguém gostaria de colocar uma coisinha? Outro Eu ponto vou que ler a aqui gente... no chat. Desculpa, Dê, deixa eu só ler aqui. Um minutinho aqui, quem tá postando no chat, Eu né? esqueci como é que levanta a mão. Hoje ele não está levantando. Tá aqui embaixo no reagir. Só você pegar aí no seu coraçãozinho Ah, de reagir. É, aqui, ó. A Solange, para aprender a amar, precisamos aprender a viver. Aí a Josi perguntou, né? Aí nós já falamos. Aqui, nos conhecendo, nós aprendemos a ser melhores conosco, com o próximo. Vivemos com mais leveza, amando mais e mais. A Solange. Aí a Wene falou, excelente reflexão sobre você, Verinha falando. Peraí que meu negócio aqui, meu mouse, ele tá... E o Eduardo, cada faceta nossa é trabalhada em determinado momento de amadurecimento. O Eduardo termina dizendo, acho que o amor verdadeiro só pode ser alcançado com a libertação do ego. Aí a Dei agora quer falar. não, eu ia só comentar também outra coisa, porque lembrando daquele triângulo, né, de Deus, o próximo e a si mesmo, a gente precisa entender que Deus, né, a gente fala, Deus, não é assim? Deus, não é Uhum. mesmo? Então a gente já começa precisando rever esse conceito, não é mesmo? Porque precisamos ver Deus em tudo, na nossa essência, na natureza, nos animais, nas plantas, no mundo, e até isso nós temos dificuldade de ver Deus dentro de nós, porque somos uma centelha divina dele. E depois, Jesus vem e fala que ninguém vai ao Pai senão através dele. Aí a gente precisa fazer essa conexão. Jesus está mesmo no nosso coração? Ou ele ainda está distante, ele ainda está pregado na cruz, não é? Então tem todo esse processo que a gente ainda não internalizou Jesus em nossos corações, nem mesmo o amor de Deus. Então tem todo esse aprendizado que a gente vai precisar fazer para conseguir aprender a amar. Tem tudo isso para a gente pensar, né? Jesus está sentado lá no alto do lado de Lá, Deus Pai, parado, isso, não está fazendo nada, sentado olhando. isso. Então, Eduardo, desculpa, Deca. não, mas então é isso, a gente precisa parar para pensar, porque isso é difícil da gente conseguir colocar dentro de nós, né? É difícil. Ah, tem que aprender a viver. Ah, mas eu vivo tão bem, não é isso? Eu saio, eu curto, não é isso? Eu viajo, é isso? É viver bem? Isso que é aprender a viver? Não é mesmo? Então, fica na subjetividade e a gente precisa ter ações mais efetivas para conseguir realmente sentir que você está vivendo. O que é aprender a viver? É aprender a viajar, sair, comer fora? É isso? Aprender a ser é estudar? O que é aprender a ser? Ser uma boazinha, ser uma pessoa boazinha que reza todo dia para todo mundo? É só isso? Entendeu? Então, a gente precisa ampliar esses conceitos até mesmo de uma forma efetiva. O que é aprender a amar? Tá? Então, eu fico no meu celular, tá bom? Eu leio, assisto todas as palestras, todas as aulas
da Silvia e da Vera. Tô aprendendo a amar, tô aqui aprendendo a amar. É isso? Então, é isso que a gente precisava também refletir. Só isso. Eduardo, Boa noite. boa É, noite. então, eu penso assim, eu escreveria o seguinte, que enquanto a gente não se libertar do ego, a gente não vai saber o que é amar, não. Porque enquanto a gente tem o ego, enquanto o ego tem peso na gente, nós temos uma, um certo peso, um certo preço, um parente tem um certo preço, um estranho tem um certo preço. E enquanto as pessoas forem diferentes em pesos, vamos dizer assim, de importância, gente não vai saber verdadeiramente o que é amar. Eu acho que a gente só vai ser capaz de amar mesmo quando eu olhar para um estranho como eu olho para minha mãe. Isso está muito distante. Mas eu acredito que o amor verdadeiro seja esse nível, se bem que eu acho que não existe nível de amor, né? O amor verdadeiro seria isso, eu olhar para um estranho com o mesmo carinho, a mesma preocupação que eu olharia para o meu irmão, para minha mãe, para mim mesmo. Então essa coisa de é, amar o próximo como a ti mesmo, eu acho que é meio isso, né? Ou melhor, né, que ele complementou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu acho que aí chega dessa forma que eu estou falando, mais ou menos, que seria olhar todo mundo como se fosse um só, né? E ela comentou da gente, assim, Jesus Cristo, para mim, ele veio pregar conduta. Ele não veio pregar religião, ele veio pregar conduta. Uhum. E esse negócio de ninguém vai ao Pai senão por mim, eu vejo como pelos meus exemplos. Porque um homem que está no interior, no arado, que nunca escutou falar de Jesus Cristo, que está num rincão desse aí, que nem tem tempo para sentar para orar, ou não teve esse entendimento, não teve esse alcance ainda, mas que está no dia a dia no arado, que ama a família, que está ali naquela batalha do dia a dia, que respeita a natureza, que tem carinho pelos animais, que vive em equilíbrio com a natureza. Ele não tem salvação? Tipo assim, só porque não conhece a Cristo ou outra divindade qualquer que seja. Assim, tipo assim, eu penso assim, não é a religião que vai salvar a gente. Assim como a colega disse aí, que não é ali aquele, vamos dizer assim, é, aquele. Dogmática. Isso. Não é Uhum, isso. Para mim não é isso. uhum, uhum. Tem muito ateu que está muito mais próximo de Deus do que gente que tem religião. E essa diferença, eu acho que essa diferença é que ainda não possibilita a gente de chegar mais próximo de Deus. Essa diferença entre eu, você, minha mãe, o estranho, eu acho que isso tudo vem do ego, né? Porque aí é uma pessoa que eu gosto, ó, ego, eu, esse pesa mais, tem mais importância para mim. Eu tenho, tudo é o eu. E só quando a gente se libertar desse eu é que a gente vai saber mesmo o que é amor. Até então, eu acho que isso tudo é meio ilusão. A gente tenta. Com certeza a gente tenta. Mais para frente a gente pode trabalhar mais essa questão do ego, porque o ego nós nunca vamos nos livrar dele. Nós precisamos administrar. Mas isso é uma longa história, a gente pode ir vendo mais para A frente. gente precisa burilar, né, o ego, né? Isso. Fátima? É, amar, amar Ô, verdadeiramente. Lindinha, fala um pouquinho mais alto ou mais perto aí. Você está bem baixinho? Ainda é muito difícil, mas eu fiz uma reflexão dentro de um estudo em que eu me perguntei quantas vezes nós servimos, nós atendemos ao próximo, até aquele próximo que está muito perto de nós, que nos feriu muito, e nós não deixamos de servi-lo. E aí nos vem, lá no Cristo Consolador, no Evangelho, em que ele nos ensina, em que lá na parte
4, lá no finalzinho, ele vem nos dizendo que nós temos que ter paciência, resignação, coragem para ir até o fim do caminho. Então, quando eu fiz essa reflexão, porque o amar, a gente necessita passar por essas outras 3 etapas que estão aqui: o conhecer, o viver e o ser. Esses 3 estão unidos para que a gente possa chegar realmente ao verdadeiro amor. Chegar a esse verdadeiro amor, como Jesus chegou, nós não temos ainda a humildade dele, nós temos o quê? A simplicidade. Eu, quando falo em humildade, eu me sinto muito pequena, porque eu não chego àquela humildade dele, jamais. Nesse momento em que eu estou aqui, eu não vou chegar. Eu posso chegar a ser o quê? Simples. Simples para que eu possa servir ao meu próximo, mesmo ele tendo me ofendido. Aí começa o primeiro passo. Eu vou chamar do primeiro passo do verdadeiro amor. Porque aí a gente não deixa de ser, não tem orgulho e não tem egoísmo, porque a gente não ama, porque a gente ainda somos pessoas ainda extremamente orgulhosas, extremamente egoístas e estamos sempre julgando, né? Então a gente não chega a esse verdadeiro amor. Obrigada, Fátima. E é justamente aí, né, que a gente vem trazendo Paulo, né? Podia deixar de participar aqui hoje. Irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Está lá na carta aos Romanos. Ele reconhece a sombra e nós podemos olhar para nós, ainda não sabemos, mas seremos capazes no futuro. O desenvolver, o aprender. Gente, que coisa mais maravilhosa! Nós fomos criados simples e ignorantes. E vamos nos tornar um Cristo muito pelo nosso esforço também. Temos o trabalho, a ajuda de todos, mas se eu não fizer a minha parte, nada acontece. Nem Cristo me transforma num ser de luz se eu não quiser. Nós somos capazes, nós temos essa possibilidade de crescer, de só um pouquinho, Verinha. Você sabe, encontrar. Fátima, desculpa, amor. Você sabe, Fátima, que o amor está. É porque a gente tem a tendência de não enxergar assim, mas o amor está no processo. É isso que Vera está falando. Né? Nós somos seres em processo. E é no processo que a gente tem a conquista moral, né? Então a gente tem que amar o processo. Olha só. A Joana fala, Vera. Mas, tal qual Saulo de Tarso, também temos a oportunidade de encontrar essa parcela do eu que nos é desconhecida. Ainda nos é desconhecida, mas nós iremos revelar, nós iremos burilar, nós iremos transformar esse ser ignorante que ainda somos em seres de luz. Nós temos condições de chegar a ser um Cristo. Nós temos e vamos chegar. Precisamos fazer a caminhada é longa, é árdua, mas vai ser nos nossos esforços também. Deus nos deu a vida,
nos deu a capacidade de fazer e a gente precisa mobilizar toda essa energia. A gente já está avançando no horário, né? Só para depois vai no PowerPoint para vocês verem alguns temas que a gente vai encontrar nos próximos encontros, né? Que ela vai falar da crise da modernidade, o descobrimento do inconsciente, um pouquinho da psicologia humanista, que é muito importante para nós, o autoconhecimento, emoções e sentimentos, a nascente dos sofrimentos, o mistério do encontro e seus desafios. Gente, esse capítulo aqui é bombástico, isso vai dar pano para manga, que é o terror. A imaginação criadora, os sonhos na visão da psicologia espírita e a transformação moral de Jesus, o homem integral. Então, agradeço a paciência, teve muita exposição, os outros a gente vai ter um pouquinho mais de espaço para fala, né? Mas era só para introduzir esse caminho que a gente vai tomar ao longo desse ano com esse estudo. Olha que imagem bonita que o ChatGPT fez para mim. Jesus, Joana e Paulo. Não podia ter uma boa noite melhor para todos nós, né? Uma bela noite para todos, bom descanso. Fátima faz nossa prece de encerramento, não é isso? Ah, Mestre Jesus, como tu nos destes a grande oportunidade de aprendizado. Sabemos, Pai, que somos ainda tão pequenos para entender todo o seu grande evangelho, todos os seus ensinamentos. Mas nesta noite, Pai, cada um de nós tivemos o nosso coração tão tocado para que possamos chegar a uma transformação. Esta transformação que um dia nos levará a esse seu grande amor, que é o remédio que toda a humanidade está necessitando. E hoje, tendo um domingo de Páscoa, o Senhor nos deixou a grande mensagem. O Cristo vive em cada um de nós. Que possamos passar a nossa semana e estarmos vivos, exemplificando este viver de Jesus em nós, para que possamos espalhar para todo o planeta Terra. Muita paz e muita luz para todos. Que assim seja. Sim seja. Obrigada. Boa Uma noite, boa turma. noite. Até Pela mais.